Seja bem-vindo à 146ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula irei resolver este exercício que pede para calcular o limite de x mais 1 sobre x ao quadrado menos 2, quando x tende ao mais infinito. Mas antes de fazer isso, vai aqui um recado para você. Você sabia que o orador grego Demóstenes era gago e que ele curou a sua gagueira com exercícios? Que o político ateniense Clístenes foi o pai da democracia? Que a violência praticada contra Lucrécia foi a responsável por pôr fim à monarquia na Roma Antiga? Que Júlio César, em sua juventude, foi sequestrado por piratas? Se você quiser conhecer outras curiosidades interessantes, basta clicar na guia de shorts do canal Passo a Passo. Retornando após o nosso comercial, se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através deste QR Code, que se encontra aqui no canto direito superior da tela. Agora, observe. Se eu substituir neste limite o valor ao qual a variável dele está tendendo, que é o mais infinito, eu terei uma indeterminação. Veja, eu ficarei no numerador com mais infinito mais 1 sobre mais infinito ao quadrado menos 2. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar infinito mais 1, infinito. Infinito ao quadrado, infinito, menos 2, infinito. Infinito dividido pelo infinito, indeterminado. Então, para resolver este limite, eu tenho que sair da indeterminação. E para sair da indeterminação, eu tenho que eliminar o fator que está causando a indeterminação. No caso, que fator é esse? Simples, é a variável x. E a variável x que se encontra no numerador. Aí você diz assim, mas como assim? Por quê? Por causa do seguinte, ó. Se eu tivesse aqui no numerador desta fração uma função constante, observe, se eu não tivesse aqui esse x, ó, esse x não existe, se tivesse apenas 1, esse exercício já estaria resolvido e eu não teria aqui uma indeterminação nesse limite. Por quê? Se eu substituísse na variável ao qual o limite dela está tendendo, eu teria 1 sobre o mais infinito. Isso seria o quê? Igual a zero. Então o limite estaria calculado. Agora, a variável no numerador me impede, ela que está gerando a indeterminação. Então, o que eu farei? Eu irei eliminar essa variável daí. E o primeiro passo para fazer isso é escrever o limite, as funções do limite, né, na forma de produto, cada fator na forma de produto. Então, teria o quê? Limite de x vezes x sobre x mais x vezes 1 sobre x. Sobre x vezes x ao quadrado sobre x menos x vezes 2 sobre x. Com x tendendo aqui ao mais infinito. Aí você pode se perguntar, mas calma aí, por que o x é a referência a um x ao quadrado? Simples, porque eu quero eliminar a variável que está aqui, ó, no numerador. E essa variável tem como expoente 1. Então ela é a minha referência. Ah, mas você multiplicou e dividiu? Sim, porque se eu multiplico e divido qualquer coisa pelo mesmo valor, eu estou mantendo o valor. Como assim? Imagine o seguinte, ó. Se eu tenho aqui 2 e eu multiplico 2 por 5, só que eu também divido por 5, eu tenho o mesmo valor, porque 5 vezes 2, 10, dividido por 5, 2. Então, eu estou preservando o valor, só estou reescrevendo de uma forma... estou reescrevendo, né? Escrevendo de uma forma diferente. Cheguei neste ponto. O que eu faço? Isolo o fator comum. No numerador, x. No denominador, x também. Próximo passo. Vou aplicar esta propriedade operatória que envolve o quê? Divisões quando se tem bases iguais. Essa propriedade operatória de potência, que diz o quê? Quando eu tenho uma divisão com bases iguais, em uma operação que envolve potências, o que eu faço? Eu preservo a base e subtraio os expoentes. É exatamente o que eu vou fazer. Qual é o expoente desse x, desse x, desse? É 1. Onde eu tenho bases iguais? Aqui e aqui e aqui. Então, aplicando a propriedade, limite de x elevado a 1 menos 1 vezes x elevado a 1 menos 1 mais 1 sobre x elevado a 2 menos 1 menos 2 sobre x, quando x tende ao mais infinito. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. Próximo passo. Lembre-se,
um valor qualquer elevado a zero é igual a 1, contando que esse valor seja diferente de zero. Então, eu terei aqui 1, 1, logo, 1 vezes 1 mais 1 sobre x, 1 mais 1 sobre x. Cheguei no meu limite, sendo 1 mais 1 sobre x menos 2 sobre x, com x aqui ó, tendendo ao mais infinito. Observe que neste ponto eu saí da indeterminação. Por quê? Porque este valor aqui, ó, ele vai zerar. Se eu substituir na variável ao qual o limite dela está tendendo, eu terei o quê? 1 dividido pelo mais infinito, isso é zero. Aqui também, ó, 2 dividido pelo mais infinito, isso aqui é zero. Eu vou ficar no numerador com uma constante. E isso vai o quê? Retirar a indeterminação. Agora, eu não vou fazer isso de forma imediata. Por quê? Porque eu irei aplicar aqui propriedades que você precisa conhecer para resolver exercícios mais complexos. Então vamos lá. Propriedade do quociente, que diz o seguinte: o limite do quociente de duas funções é igual ao quociente dos limites dessas funções, desde que o limite do divisor seja diferente de zero. Então terei limite de 1 mais 1 sobre x menos 2 sobre x quando x tende ao mais infinito vai ser igual ao limite de 1 mais 1 sobre x quando x tende ao mais infinito sobre o limite de x menos 2 sobre x quando x tende ao mais infinito. Próxima etapa, irei aplicar as propriedades da soma e da diferença, que diz que o limite de uma soma é igual à soma dos limites das parcelas, e que o limite de uma diferença é igual à diferença dos limites das parcelas, ou limite dos termos. Logo, eu terei que o limite de 1 mais 1 sobre x quando x tende ao mais infinito, aplicando a propriedade do limite da soma, vai ser igual ao limite de 1 quando x tende ao mais infinito, mais o limite de 1 sobre x quando x tende ao mais infinito. E que o limite de uma diferença aplicada ao limite que eu tenho no denominador vai ficar igual ao limite de x quando x tende ao mais infinito, menos o limite de 2 sobre x quando x tende ao mais infinito. Prosseguindo, devo me lembrar que o limite de uma função constante é a própria constante. Onde eu tenho função constante? Eu tenho aqui, ó, limite de 1 quando x tende ao mais infinito. Logo, esse limite é igual a 1. Cheguei neste ponto, substituo nos outros limites o valor ao qual a variável está tendendo, o limite da variável está tendendo, que é o quê? O mais infinito. Logo, eu terei 1 mais 1 sobre o mais infinito. O número real dividido pelo infinito é zero, sobre mais infinito, menos 2 sobre o mais infinito. 2 dividido pelo infinito é zero. Infinito menos zero, infinito. 1 dividido pelo infinito, zero. Eu espero que você tenha compreendido a resolução deste exercício, mas caso tenha estado alguma dúvida, escreva aí nos comentários. E se esse vídeo tiver sido útil para você, deixa aí o seu like. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.